Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobu, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de Otaku Notícias, né, vídeo que sai sempre aos domingos, né, onde eu trago para vocês um resumão de notícias da semana, né, onde eu trago notícias do mundo nerd, geek e otaku, né, compilados, né, em apenas um vídeo, né, todas as notícias resumidas da semana. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Também peço que me sigam, né, nas minhas redes sociais como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter, né, e também que vocês também me ajudem, né, assistindo os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e no aumento de horas assistidas do canal. Então é isso, galera, da Jobu, vamos para o vídeo. Então, né, galera, as notícias que eu tenho para essa semana eu vou trazer para vocês agora. A primeira notícia que eu vou trazer para vocês, né, foi sobre uma DLC, né, que foi lançada em Minecraft, né, que é de Dragon Ball. O que nós vimos, né, que nós vamos ter o Shenlong, que vamos trazer as esferas do dragão, né, que são quadradas, eu achei bem engraçado isso. E a gente viu também alguns personagens, né, que foi o Vegeta, o Gohan, o Piccolo, o Kuririn e também o Piccolo, né? Então, vai ser bem legal, né? Para quem curte os dois universos, né? Eu falo para vocês, né? Eu confesso que esse jogo de Minecraft, né? Nunca me chamou a atenção, né? Porque eu achei esses quadrados feios, né? E não me atrai. Então você que gosta de Minecraft, né? Vai poder jogar ainda com a sua DLC de Dragon Ball. Outra coisa que nós tivemos também, né? Um trailer de Avatar 3 e mais informações, né? Que falaram que o primeiro filme, né? Foi o povo da floresta, né? O segundo foi do povo da água e agora vai ser do povo do fogo, né? E esse povo do fogo, né? Eles são um pouco mais violentos, né? E a ligação deles com a natureza é um pouco menor, porque aconteceu algum incidente no planeta, acho que foi um vulcão, alguma coisa assim, né? Que eles recorreram, né? Para tentar a conexão com a Terra, para poder salvar sobre o seu lugar, né? E mesmo assim, né, o fogo derreteu o lugar onde eles moravam, né? Então, basicamente, né, eles têm a ligação, né, com a Terra, mas eles são um pouco menos, né, do que os outros lugares, né? Como se eles fossem os ateus, né? Ou os que não acreditassem tanto em Deus no nosso mundo, né? Então, basicamente, é essa a referência, né, que nós temos para eles. Outra notícia, né, é sobre o filme, né, Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco, né, live action, né, que muita gente falou que não gostou, né, só que ele foi disponível agora na Amazon Prime e ele ficou em primeiro lugar, né, alguns dias como mais assistido. Basicamente ele ficou ali no top 10, né, como mais assistido. Então ele falou, né, que até o produtor que fez esse filme, né, ele falou que o orçamento, né, para esse filme não era tão grande assim e que ele acredita, né, que ele fez um ótimo filme, né, com o orçamento que ele tinha. E também, né, que basicamente, né, você não ficar fazendo comparações com o anime, não fazer nada, você sentar, assistir e se divertir assistindo, né? Basicamente é isso que ele quer que vocês façam, né? Então, é para vocês darem outra chance, né, para o filme do Cavaleiro do Zodíaco e assistir, né, sem querer comparar, né, com outro filme, outro anime, outras coisas assim, né? Se divertir com aquilo que você está assistindo. Outra notícia que eu tenho para trazer para vocês, né, é que em uma entrevista, né, do James Gunn, ele meio que deixou a entender, né, que poderíamos ter um filme, né, ou no filme do Batman, né, vai ter o Robin de certeza, só que não sabemos, né, qual desses vai ser o Robin, né, só que pelo nome, né, de Brave Thunderbolt, ele falou, né, que seria, a gente pensou que seria o Damian Wayne, né, só que eles nunca falaram qual Robin seria. Mas basicamente ele falou que vai ser um filme, né, que vai ter uma ligação, além do filme de herói, uma ligação entre pai e filho, né. Só que basicamente, né, a ligação entre pai e filho ela existe, né, com todos os Robins, né, que basicamente todos os Robins, né, são filhos do Bruce Wayne, né, não, ou se não for de sangue, eles são, né, de filhos adotivos, né. Então, qualquer personagem aí que apareça, né, vai ter uma ligação de filho. E muita gente tá preocupada, né, porque quer saber qual vai, mais ou menos, né, vai ser a idade do Batman. Porque eles queriam, né, que a idade fosse mais ou menos, né, a idade do Superman, né, pra ficar ali no mesmo patamar ali, né. Mas, se for o Damian Wayne, né, simplesmente, né, ele é
um personagem mais velho ali, né? Só porque o Damian Wayne começa a ser Robin com 11 anos. Então, para ele ser jovem, assim, bem jovem, só se ele tivesse tido esse filho com 15, 16, né? E começou a ser o Batman, sei lá, com 18. É o que poderia acontecer, né? Porque o filho que ele faz com o Damian Wayne, né? Ele faz durante o seu treinamento, né? Com a Liga dos Assassinos, né? Enquanto ele sai para aquela jornada no mundo, né? Para treinar, para depois ser o Batman. Então, basicamente vai ter uns 25 a 30 anos ali. Tem que ter no mínimo. Outra notícia que nós tivemos, né, sobre o filme de The Authority, né, que basicamente, né, o James Gunn passou esse projeto para trás porque ele falou, né, que filmes com personagens, né, que são desconhecidos do grande público, né, são um risco, né, para se fazer. Então, basicamente, eu acho que ele vai consolidar mais o universo dele, né, de super-heróis, para depois fazer alguma ligação e soltar, né, esse filme. Só que seria bem legal esse filme, né, porque tem umas histórias, né, bem legais. Outra notícia que nós temos, né, é que temos vamos dizer assim, um dos projetos, né, sobre o Mr. Terrific, né, que é o Senhor Incrível, né, que tem um plano, né, de ter um filme dele ou uma série, né, e como o pessoal também gostou bastante, né, desse personagem, então eles vão querer, né, com certeza eles vão querer lançar, né, esse filme. Então aí nós temos, né, o Senhor Incrível, né, com a série futuramente. Outra notícia que nós temos, né, é que vai ter a YCS aqui no Brasil, né, que é o campeonato de Yu-Gi-Oh, né, basicamente a nível continental, né, quase, e vai acontecer em São Paulo, né, vai acontecer em São Paulo no dia 11 de outubro, né, sábado da semana que vem, né, não nesse sábado da outra semana. Basicamente, né, de novo o São Silvestre em São Paulo, né? Porque basicamente isso acontece, eu acho que eu não sei se já aconteceu em outro lugar, mas todo ano que eu percebo, ou é São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Eu queria ver um processo uma vez no Nordeste, né? Ali em Recife, que é próximo de Maceió, Sergipe, ali dos outros lugares ali do Rio Grande do Norte, para trazer uma galera também para jogar, né? Pesado, né? Porque ali tem muito jogador de Yu-Gi-Oh, né? Principalmente ali em Pernambuco. Eu queria ver um dia, né? Uma processo em Recife. Mas enquanto não acontece, né, a gente tem que sair para São Paulo e para o Rio de Janeiro sempre. Outra notícia, né, que eu tenho para trazer para vocês, né, é sobre o novo mundo, né, de Duel Links, né, que já saiu e basicamente, né, não tem nada de tão novo assim, é mais ou menos um hype pelos novos personagens e tem a Rebecca Hawkins, né, dos que eu vi, né, que tinha a Rebecca Hawkins e tinha também, né, uma versão do Yugi e uma versão do Seto Kaiba também, né. Mas ali vai ser um mundo, né, que vai aparecer personagens, né, mais filhas, né? Personagens que não são canônicos, né, do mangá. Então acho que vai ser bem legal, né? Porque tem a da saga Darts, né? Tem a saga essa do grande campeonato do Kaiba, né? Tem também pode comportar alguns filmes também, né? Como o filme da Pirâmide de Luz. Então, né? É um lugar, né, para os personagens mais filhos. O novo mundo, né? Tivemos também uma notícia, né, que teremos um filme dos Simpsons, né, em 2027. E até estavam falando, né, que esse filme é o que vai concorrer, né, com o Superman 2, né? Que é o Superman, o Homem do Amanhã. Com certeza, né, o Superman vai ter mais bilheteria do que eles. E basicamente, né, a Marvel, né, que sempre concorre, né, com a DC Comics, né? Só que parece que eles estão com meio que um acordo, né, entre cavaleiros de não lançar, né, filmes no mesmo mês. Porque basicamente, né, acabou que eles lançaram no mesmo mês Quarteto Fantástico e Superman, e acabou que o Quarteto Fantástico acabou perdendo, né, para o Superman. Acho que eles imaginaram que eles iriam ganhar fácil, né, já que o universo deles está consolidado já, né, e também o Quarteto Fantástico era um filme que todo mundo esperava, mas o que aconteceu com o Superman, né, foi mais assistido, então acho que eles não vão querer fazer essa concorrência mais, né, porque pega mal e também é mais arriscado, né, pelo o gasto que eles têm com os filmes. Uma notícia, né, que nós tivemos essa semana foi que o James Gunn, né, revelou que tem uma série, né, de TV que já está em produção, né, já está em produção, que basicamente já escreveu o roteiro e tudo, né, estão na fase que eles vão escolher, né, os atores e tal, que ainda não vai ser revelada, né, só que muita gente pensou, né, que pode ser duas séries, né, que já foram, né, confirmadas, né, que uma seria do Jimmy Olsen, né, onde ele iria explicar, né, um pouco das histórias dos vilões do Superman, né, como se ele fosse o jornalista e o narrador. E também, ou uma série, né,
do Gladiador Dourado, né? Que teria uma ligação, né, com a nova animação do Besouro Azul, né? Que basicamente a animação do Besouro Azul vai continuar o primeiro filme, né? E continuar também o primeiro filme, né? Que basicamente teve aquela ligação, né? Como se o Ted Kord, né, fosse voltar. Outra notícia, né? É que teremos também, né, o desenho animado do Senhor Milagre. E uma notícia que nós tivemos, né, que teremos o Darkseid, né? E tendo o Darkseid, né, nessa série, né, como as séries são todas interligadas, né? As séries séries, desenhos animados, né, tudo do universo DC. Então, basicamente, né, o Darkseid que vai aparecer vai ser o Darkseid, né, que vai ser, que possivelmente, né, um dia vai aparecer em filmes de Liga da Justiça ou no universo DCU. Outra notícia que nós tivemos, né, é sobre uma possível volta, né, de Dragon Ball Super, né? Que, pra quem não sabe, né, Dragon Ball é uma fonte bem rentável, né? Então, e depois o Daima, mesmo com muita gente não gostando do final, também foi bem, deu bastante lucro, né? Então, possivelmente, né, nós teremos a volta de Dragon Ball Super, né, logo logo. E Dragon Ball Super, basicamente, né, ainda não voltou o mangá, né? Mas a gente tem algumas sagas, né, pra gente já conseguir, né, animar ali, né? Como a saga Moro, a saga Granola, um pouquinho ali, né, da saga Black Frieza, né? E um pouquinho a mais que nós tivemos também do filme, né, Super Hero, né? E como já foi animado em episódios, né, todos os dois filmes, possivelmente, né, o filme do Broly e também, né, o filme do Dragon Ball Super Hero, né? Outra notícia também que nós tivemos, né, foi uma cena, né, das gravações, né, de He-Man, né, que foi, que basicamente, né, foi mostrada, né, pro público, né, onde até eu achei meio fofinho, né, porque o ator principal, ele dá um chute ali no dublê, né, e ele pede desculpa depois disso, né, mostrando que parece que ele exagerou um pouco no chute, né. Então esse filme do He-Man, né, tá sendo muito esperado, né, pro nosso público. Essa semana também tivemos uma semi-treta, vamos dizer assim, né? Entre a Emma Watson, né? E a J.K. Rowling, né? Que foi a atriz, né? Que interpretou a Hermione e a criadora, né? Das séries de livros, né? De Harry Potter. Basicamente, né? A Emma Watson é uma feminista, né? E também a J.K. Rowling também é uma feminista. Só que a J.K. Rowling, né, é uma feminista diferente, né? Que ela basicamente, ela só quer o direito das mulheres, né? Ela só pensa no direito das mulheres, né? Acima de todos os outros. E já tem outras feministas, né? Que lutam, né? Por direitos de igualdade, direito de trans, né? De gays, essas coisas assim, né? E por causa disso, né? Elas entram muito em conflito, né? Então ela sempre falou, né? Que basicamente, né? A J.K. Rowling falou, né? Que ela criou uma obra, né, que deu muita visibilidade para Emma Watson, né, e ela não entendia, né, por que tantos ataques, né, direcionados, né, a J.K. Rowling, né. Só que muita gente não gosta, né, da J.K. Rowling, né, por causa desses motivos. Ora, outra notícia, né, que eu tenho para dizer para vocês, né, é que o que falaram, né, é que nesse filme do Homem-Aranha 4 teríamos, né, uma luta, né, entre o Justiceiro versus o Hulk. E muita gente falou, né, como é que vai ter uma luta do Justiceiro versus o Hulk? Porque o Justiceiro, né, é basicamente um soldado, né, melhorado ali, não tem nem melhorado porque ele luta, né, para matar e tudo, né, não é que nem outros personagens, mas comparado ao Capitão América, esses personagens assim, né, ele é um pouco mais fraco. Só que o que a gente esquece às vezes, né, é que ele armazena, né, um arsenal imenso, né, de todos os vilões, né, que ele derrota, ele pega armas, né, para inserir no seu arsenal. E algumas pessoas disseram, né, que pode ser que tenha, né, que ele vai ter uma armadura, né, de Homem de Ferro, né, ou mais especificamente, né, uma armadura, né, do máquina de combate. Será que ele vai ter essa armadura? Ele poderia, né, até entrar numa luta, né, corpo a corpo com o Hulk. Mas nos quadrinhos ele tem muita coisa, né? Ele tem armas mágicas, né? Ele tem também tentáculos, né, do Dr. Octopus, né? Partes de armadura de vilões, entre outras coisas assim, né? Então ele poderia, né, lutar contra muitas pessoas mais poderosas que ele, né? Tivemos uma pausa, né, essa semana no mangá de One Piece, né? Ainda não foi revelado o motivo, né? Se vai ser uma pausa maior ou algum problema, né, que tivemos com o Oda, alguma coisa assim. Muitas pessoas estão falando que pode ser, né, ele esteja muito ocupado, né, com as gravações, né, da segunda temporada do live action, né, de One Piece, né? A última parada foi por causa que ele estava envolvido no live action, mas até agora, né, não tivemos o motivo, né, dessa parada. Outra notícia, né, que nós tivemos é que teríamos uma série, né, basicamente derivada, né, de Peaky Blinders, né, para continuar ali a história, né, onde alguns personagens que já apareceram, né, na série iriam continuar e alguns novos, né, seriam acrescentados.
Outra notícia que nós tivemos, né, é que um boato, né, que um personagem que apareceu somente no primeiro filme da Era do Gelo, né, iria voltar, né, para aparecer nesse último filme do Era do Gelo. E muita gente tá pensando, né, que seria, né, o menino, né, a criança que eles ajudaram, né, no primeiro filme. Será que ele vai voltar? Também aconteceu já tanta coisa, já congelou, derreteu, já teve vulcão, já aconteceu tanta coisa. Será que os seres humanos, eu não lembro mais de ter visto mais seres humanos nos filmes, né? Então, será que aconteceu alguma coisa? Os seres humanos eles estão vivos, mas estou pensando aqui que ele vai voltar, né? E ele vai aparecer. E seria uma cena, né, que deixaria muita gente emocionada. E o que acontece? Porque seres humanos, né, atacavam mamutes, né, para poder se alimentar. Será que eles vão querer atacar de novo? Ou o menino vai ter... Porque geralmente o ser humano não se lembra, não tem aquele negócio afetivo, né? De quando é bebê, tipo, passou uma pessoa pela vida dele, né? Ele não lembra mais quando é adulto, né? Já animais, tem alguns casos, né, que eles se lembram. Então, será que o menino vai se lembrar, né, das pessoas que salvaram ele? Outra notícia que nós temos, né, é sobre o mundo de Duel Links, né, onde tivemos alguns personagens novos, né, que foram acrescentados ao jogo, né. O pessoal está gostando bastante da Rebecca, né, da Rebecca Hawkins, que é um personagem filho, e temos também a Serenity, né, que a Serenity já é um personagem, né, que é recorrente, que é a irmã do Joey, né, só que ela não é tão duelista assim, né. Aí tivemos a versão, né, do Seto Kaiba, né, que seria aquela versão, né, antes ali do Reino do Duelista, né, com aquela roupa azul. E teríamos também, né, o Yugi naquela versão que ele foi para o passeio, né, juntamente com a Terra, né. E outro personagem que temos para chegando aí é o Noah, que é o irmão mais novo do Kaiba, né, vamos dizer assim. Tivemos também, né, o novo dragão armado, né, do Chess, que é uma nova versão dele, né, que eu achei bem interessante, né, porque tem referências ao anime. E outra notícia que eu tenho para trazer para vocês, né, é mais uma atenção para vocês terem, né, porque temos o canal, né, do Fred Anime Rever, né, que é um dos canais, né, maiores que nós temos de anime aí no Brasil, né, e ele foi hackeado, né, então postando, né, live de tigrinho lá dentro, né, ele já explicou na rede social dele, no Instagram, que ele foi hackeado. Então se você estiver assistindo ali, então falando, e a maioria dos comentários é falando que ganhou fácil, né, e com certeza deve ser bot, né, então não vão arriscar seu dinheiro ali, né, porque o canal dele foi hackeado, mas logo logo acho que já deve estar voltando, né, para as mãos dele. Tivemos, né, o penúltimo episódio, né, de Pacificador essa semana, né, semana que vem teremos o último episódio da série, e foi dito, né, que um personagem, né, surpresa iria aparecer, né. Ainda não sabemos qual é esse personagem. Muita gente falou que poderia ser o Superman, né, porque o Superman postou uma foto, né, com o Pacificador, né, com o ator, né, que faz o Pacificador, o ator, na verdade, né, o David Corenswet, mas basicamente, né, o Pacificador também apareceu, né, no filme do Superman, né? Então pode ser sido tirado, né, durante essa aparição, né. E muita gente falou, né, que quem poderia aparecer seria o Caçador de Marte, né, mas o Caçador de Marte teria uma forma humana, né, e depois apareceria, né, como marciano, né. E o personagem que estão pensando que pode ser seria aquele ator negro, né, que trabalha na Argos, né. Será que ele vai ser o Caçador de Marte? Eu acho que seria meio estranho, né, porque ele falou tanta bobagem ali junto com o Barba Pintada, né, só se fosse uma coisa ali pra ele se disfarçar, né, pra ninguém perceber que era ele. Tivemos também, né, um lançamento de uma imagem, né, enigmática de Avengers, né, Doomsday, que basicamente ele mandou olhar, né, o diretor, né, os irmãos russos mandaram olhar, né, as imagens que tínhamos ali tudo que tinha ali naquela imagem, né, só que muita gente percebeu um X, percebeu um A, poderia ser um 4, né, mas ninguém realmente, né, trouxe alguma coisa, né, que seria, né, vamos dizer assim, realmente bater o martelo e falar, não, ali tem alguma coisa, né, revelando sobre o filme. Então vamos ficar na expectativa. Uma notícia que tivemos essa semana, né, que eu achei bem legal, né, foi sobre o jogador, né, Júnior Santos, do Botafogo, né, que ele, em uma entrevista, ele falou que se inspirou muito em Dragon Ball, né, e Racionais, né, para compor, né, o seu caráter, né. Então foi bem legal isso, né, porque basicamente, né, antigamente, ser meio nerd, né, gostar de desenhos era bem, vamos dizer assim, criticado, né, e hoje um jogador de futebol, né, que é um meio ali, vamos dizer assim, que mais tem bullying com certas coisas, né, ele revelou isso, né, que gostava bastante de Dragon Ball. Tivemos também uma arte do Naruto, né, fazendo homenagem, né, para vários animes, né, que basicamente foi Dragon Ball, Bleach, tínhamos também One Piece, Toriko, né, e Gintama. Então vários desenhos, vários animes ali, né, que o pessoal gosta bastante, né. Outra notícia, né, que nós temos é sobre o
Carlos Acutis, né? Carlo Acutis, que ele virou, né, santo esses dias, né? Foi canonizado pela Igreja Católica. E uma das coisas que ele tinha, né, era um PlayStation. E esse PlayStation, né, vai ser considerado, né, relíquia religiosa, já que é algo, né, que teve posse, né, de um santo. Outra notícia que nós temos, né, sobre o filme Neisa 2, né, que eu acho que é um filme chinês, que ele desbancou Hollywood, né. O único filme que é um filme chinês, né, não é do grande Hollywood ali, e ele ficou, né, basicamente no top 3 em vários e vários países, né, como o filme, né, com maior bilheteria. Perdendo muitas vezes, né, somente para Invocação do Mal 4. Outra notícia que nós temos também, né, é sobre o ator e dublador, né, Marcelo Campos, que ele também fez a voz do Trunks, fez a voz do Yugi, que ele vai dublar, né, um Kamen Rider, né, que ele já participou, né, dessa série de dublar Kamen Riders, e agora ele vai dublar um Kamen Rider. Tivemos uma notícia também, né, que o Batman, né, ele não teria mais, no filme dele não teríamos mais o Damian Wayne, né, seria feito, né, outros Robins, né, porque basicamente, né, o Damian Wayne é um dos últimos Robin, acho que depois dele só o Duke Thomas, né? Então basicamente, né, para isso, né, o Batman já teria que estar estabelecido, né, naquele universo. Então por isso que aqui nós teríamos, né, colocaríamos outros, né? Outros Robins, né? Como o Jason, o Dick Grayson, né? Ou o Jason Todd, o Tim Drake, né? Entre outros personagens ali que estão na frente do Damian Wayne, né, como Robins. Outra notícia que nós temos também, né, é sobre, né, um mini cancelamento, né, vamos dizer assim, do pacificador, né, que seria por causa, né, desse negócio desse mundo nazista, né, porque para dar, né, uma lembrada, né, para lembrar que ele era nazista, né, para jogar no ar, né, ele fez uma dancinha, né, uma dancinha que basicamente era considerada do partido nazista. E essa dancinha, né, foi dentro do Fortnite, né, como o pacificador entrou para lá. Então eles acharam, né, que eles não queriam, né, ter nenhum vínculo, né, com nada que fosse semelhante à nazista, né, então foi retirada essa dancinha, né, e muita gente achou, né, um tema muito pesado, né, para levar em consideração, né, para falar, né, na série. Então por isso que teve esse mini cancelamento. E outra notícia, né, que nós teríamos, né, tava tendo o cast, né, para falar quem vai ser o Voldemort, né, o ator que vai interpretar o Voldemort na série do Harry Potter, e foi aberta, né, cast, né, para homens e mulheres, né, fazendo nenhum teste. Então pode ser que aconteça, né, como foi naquele filme do Constantino, né, que o Anjo Gabriel era interpretado por uma mulher, né, tipo assim, mas ele fazia o papel como se fosse um homem, e pode ser também, né, que eles queiram, né, mudar como mudaram o Snape. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer pra vocês, né? Quem puder, né, curte, comenta e compartilha, né? Se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, né? Eu vou ficar bastante agradecido, né? Então é isso, galera. Daí Jobo, né? E continue assistindo em qualquer vídeo do canal, do começo ao fim, na velocidade normal, né? Pra poder me ajudar na monetização. Então é isso, galera. Daí Jobo.